Nossas saudações, mais uma vez, um convite à reflexão, um convite à filosofia, um convite para compartilharmos ideias ou ideais. Distinguem-se? Não sei. Talvez ideias, tão somente, possa parecer algo abstrato. Ideais podemos conceber como sendo um simples idealismo inócuo, algo exterior ao homem. Assim, a nossa concepção de mundo favorece a nossa, como que, integração nesse ideal. Por que integração? Porque importa, claro, conceber esse ideal. Importa que sejamos autênticos em nossa busca. Não importa tão somente buscar e não sabemos aonde queremos chegar. Existem várias propostas idealistas no nosso mundo hoje. Por que não? Existe um ideal consumista, existe um ideal com relação às coisas mundanas, que são louváveis, porque estamos aqui para crescer, para progredir, para conquistar, né? Títulos, né? Às vezes lideranças, o que são louváveis e que devem fazer parte da nossa busca de conquista. Mas acima desses ideais, há de haver um ideal. E que é um ideal luminoso. As propostas todas são iluminativas. Por quê? Porque é uma construção de cada um de nós. É uma busca para a qual todos nós nos empenhamos com afinco, com esforço. Exaltam os existencialistas hoje essa necessidade de um engajamento, uma causa. Mas existe um engajamento que é de ordem superior. Existe um ideal que é transcendente. E não basta conceber, embora seja um primeiro passo, mas importa sentir na alma. Claro, esse ideal luminoso, a matéria não fornece. Embora ela nos permita realizarmos-nos no mundo, através do sucesso, das conquistas, claro, precisamos sobreviver. Diante disso que é necessário, devemos olhar mais distante. Devemos ter um projeto futuro. Então, existe um projeto existencial que eu vou fazer, o que eu vou construir na minha existência, qual vai ser a minha caminhada, qual vai ser a minha profissão, né? Em que eu vou me engajar, porque não na sociedade, como dizem alguns filósofos, e talvez muitos deles materialistas, o que não deixa de ser louvado. Mas o ideal transcendente
parece-nos que fica para trás. A religiosidade é um ideal nosso, eu digo nosso, da humanidade. Por quê? Porque faz parte do nosso ser integralmente, não parcialmente, integralmente. Eu diria, portanto, eu falando, transcender é a lei. É uma lei que não é inócua. É uma lei que não me advém, no sentido que me é trazida de fora. Também. Mas é uma lei em que implica um processo construtor do intelecto, mas da alma. E é isso, de certa forma, que o cristianismo nos proporciona. Sabemos que não se trata de religiosismo ou de uma concepção comum da religião ou das várias religiões, embora todas favoreçam essa transcendência. Mas esse ideal luminoso está no cultivo da alma. Cultivo das coisas boas, claro. O cultivo está associado ao sentimento do bem. O cultivo está associado à virtude. Virtude. Ser honesto, ser probo, ser consciencioso. Mas as virtudes também não existem por si só. Porque para sermos virtuosos, caio na questão anterior, é necessário um ideal transcendente. Repito, é o ideal que é a construção da alma. Essa construção da alma se dá com afinco quando percebemos em nós um sentido, um sentimento superior. Claro, Cristo já exaltou como sendo o amor essa fonte luminosa. Não podemos deixar de lado isso. Somos um fulcro amoroso. Isso deve ser concebido e exercitado a cada dia como sendo a fonte das nossas virtudes. Aliás, o Evangelho, segundo o Espiritismo, já afirma isso. O amor é a fonte das santas virtudes. Mais ou menos assim. Porque, vivenciando esse amor que parte da nossa interioridade mais plena, que é esse fulcro de luz, não é uma metáfora. Sentimos uma geração, uma força interior luminosa, que não se exaure, que enaltece, que ilumina os demais, que acrescenta, e é nela que vamos encontrar a base. Eu diríamos ainda o suscitar da virtude como sendo uma atitude para o bem. O que eu quero dizer? Não basta conceber, quero ser virtuoso, se eu não tiver um exercício do bem. Se eu não me adequar a este ser divino que Jesus outrora já anunciara como sendo o Pai. O Pai no sentido de gerador de criaturas, mas que continua como sendo gerador de ideias luminosas que enaltecem o real pela conduta do ser
humano, do ser homem. Então, por mais que busquemos os ideais também de natureza moral, que é o que nos ensina, claro, o cristianismo, mas busquemos exaltar essa divindade por uma concepção racional, pelo estudo, pela reflexão e por um alto sentido espiritual. Não podemos deixar de lado a nossa natureza mais real, que é esse ser essente no qual transcendemos infinitamente e que é o gerador, a causa, sempre a causa amor, né, que continua causando em nós, suscitando o progresso do ponto de vista moral, espiritual, que é o mais significativo do nosso porvir. Aqui descrevemos o ideal luminoso, que ao mesmo tempo passa a ser o nosso destino. E Jesus nos abençoe.